E a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, guardando a semana de vocês, trazendo paz, alegria. E que eu quero falar aqui sobre o Lucas 18, sobre uma viúva persistente. Disse-lhe também uma palavra sobre o dever de orar sempre, nunca desfalecer. Devemos sempre estar em constante oração, porque a oração é a chave da vida da gente. Vai trabalhar, ore, tudo que vai fazer, apresenta nas mãos de Deus, coloca sempre Deus em primeiro lugar. Sempre devemos estar em oração, porque Deus atende, Ele traz paz em meio à tempestade, em meio à luta. E o 2 vai dizendo, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia nem respeitava o homem. Um juiz da terra que não temia nem homem e nem principalmente a Deus. O 3 vai dizer, havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo, faz-me justiça contra o meu adversário. Uma viúva persistente foi ter com o juiz da terra, né? E por algum tempo não quis atendê-lo, mas depois disse consigo, ainda que não teme Deus nem respeita os homens. E a viúva, né, ela reconheceu, né, que ela não respeitava ali, mas ela queria uma justiça. E ela pedia, implorava, né, por juiz. Todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça para que enfim não volte me importune muito. E de tanto ela pedir pro juiz, o juiz foi lá e atendeu para que ela não incomodasse ele mais, que ele já não aguentava mais de tanta existência. E disse o Senhor, ouviu o que diz o injusto juiz. Deus não se agradou dele, né? Deus, quando você clama a Deus, quando você ora a Deus, Deus vê ali, ele conhece, ele sabe o que a gente passa, ele não vai, tipo assim, achar ruim de você pedir, orar, porque Deus chega uma hora, ele atende, ele não precisa da gente ficar importunando, ficando pedindo a mesma coisa para Deus, porque Deus, ele sabe o que a gente passa, ele conhece nosso coração, e ele traz ele oferece paz, alegria em meio à tempestade. Agora o juiz da terra não, o juiz, ele achou ruim, ele precisou de ficar insistindo para ele fazer aquilo que a viúva queria. E o 7 vai dizer, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. E Deus, ele deixou uma pergunta aqui no 7. Deus, ele atende as nossas orações, ele sabe o que o nosso coração almeja, por isso que não devemos desanimar, não devemos deixar de orar, devemos sempre estar em constante oração, jejuando, porque Deus, ele tem o tempo certo de entregar. Às vezes você fala, Deus está demorando para atender, Deus está demorando para fazer, mas não é o seu tempo, não chegou o seu tempo. Mas Deus, ele nunca deixará de fazer justiça para os seus servos, para os seus escolhidos. O 8 diz, de vós que depressa lhe fará justiça, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Quer dizer que Deus, ele não demora para fazer justiça para os seus. Ele tem o tempo certo de fazer, mas ele não demora. Ele sempre está ali com você, a todo momento. Agora o juiz da terra, não. Precisou de ficar insistindo para ele e ainda fez com má vontade, né? Porque Jesus, quando ele vinha na terra, também pregava por parábola. Eu acho mais fácil da gente entender. Mas a palavra é essa, não deixemos desanimar, não deixe de orar. Não deixe de orar pela sua casa, pela sua família, pelo seu esposo, pelo seu filho, que às vezes nem na igreja está, mas Deus tem o tempo certo de fazer a justiça e de entregar. Então o 9 vai dizer, e disse também essa palavra, a uns que confiam em si mesmo, crendo que era justo e despreza os outros. Às vezes a gente está nos caminhos de Deus, está fazendo tudo certo para Deus, mas é desumilde, acha que é alguma coisa. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu é aquele que busca a Deus, o publicano, né, é aquele que não busca a Deus. O fariseu, estando de pé, orava consigo dessa maneira, Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubaram os justos e adultérios, nem ainda como este publicano.
Jesus 2 vezes na semana dou o dízimo de tudo quanto possui. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Então, o fariseu, ele já orava se vangloriando. Ele não tinha aquela humildade no coração. Não adianta a gente estar na presença de Deus, buscando a Deus e ser desumilde, igual aquela palavra lá que os povos falam, os humilhados serão exaltados. E é isso mesmo, porque a pessoa, não é que aquelas pessoas que estão te perseguindo que você vai ser exaltada. Não, Deus quer ver a sua humildade do coração. Porque se você está ali orando, de pé, tá fazendo a vontade dele, é pela graça dele, é pela misericórdia dele, porque nós somos falhos, somos pecadores. E o publicano, ele, por não buscar a Deus, não fazer da vontade de Deus, ele não achava que ele era alguma coisa, ele reconhecia os erros dele. Muitas das vezes a gente está na presença de Deus, a gente quer humilhar as pessoas que estão lá fora. Às vezes passa perto das pessoas que usam droga, usam bebida, e às vezes quer humilhar, quer falar, mas isso você está sendo desumilde. Você tem que ser humilde para entrar no céu. E o publicano, ele reconheceu os erros dele, ele reconheceu as atitudes dele, e Deus ali achou graça nele, porque se nós está de pé, se nós está fazendo da vontade dele, é pela misericórdia dele, porque nós somos falhos, somos pecador, nós tem que ser humilde. Não adianta a gente achar que é alguma coisa, querer desprezar os outros que estão lá fora, no mundo lá fora, que não estão fazendo da vontade de Deus, porque tudo que a gente faz é pela graça e pela misericórdia de Deus. Então, que Deus possa abençoar a vida de vocês, que essa palavra possa ser fonte para a vida de vocês, que vocês possam praticar, guardar ela na tábua do coração de vocês. Deus abençoe a vida de cada um de vocês.